Mais ou menos um ano antes, os espíritos benfeitores, em uma reunião no mundo espiritual, abordaram uma questão muito delicada. Encontramos-nos, dizia um visitante de alta esfera, no momento de crise da humanidade terrestre. Mas é necessário lembrar que a crise que se alastra pelo mundo tem origem no indivíduo. A criatura humana está em crise e, como é natural, essa crise individual, que é resultado do vazio existencial, expande-se, forma a crise familiar, a crise social, nacional, internacional. Há 280 anos, o filósofo inglês Thomas Hardy escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando, diríamos que a sociedade contemporânea perdeu o endereço de si mesma, graças, de um lado, ao excesso de conforto para uns e à escassez quase absoluta de artigos de primeira necessidade para outros, produziu na sociedade um choque do indivíduo perante a consciência. E para fugir à consciência, substituiu por uma transferência de natureza psicológica. Procurar gozar para não se inteirar dos desafios humanos. O notável filósofo, teólogo e servidor humano, o doutor Rey, afirmou com propriedade que os males que afligem a nossa sociedade são resultado de 3 elementos essenciais: o individualismo, o sexismo e o consumismo. Dessa mesma forma, o Dr. Rollo May aborda que o individualismo tornou-se o instrumento de defesa do indivíduo para sobreviver no caos dos relacionamentos humanos. A comunicação virtual aproximou-nos tecnicamente de estranhos e afastou-nos do nosso meio familiar, das nossas amizades. Hoje, namoramos, fazemos compra, saudamos, apresentamos pêsames, praticamente tudo através do iPod ou do iPhone. E, em consequência, a nossa afetividade ficou mecânica, eletrônica, fria. Temos aquelas palavras repetitivas, habituais, que parecem preencher a ausência do nosso sentimento. Então, nós nos recolhemos ao individualismo, mantendo o coletivismo sem emoção. Porque falamos a pessoas estranhas, que conhecemos a máscara, a persona, o que elas dizem de si, quando antes, na convivência, nós conhecíamos o indivíduo, suas emoções, seu comportamento. Então, esse individualismo levou-nos à primeira fuga, a fuga do prazer, da libido. Tomemos a libido freudiana e ampliemos. Comer bem, passear bastante, gozar de qualquer forma, é uma maneira de libido. E graças à facilidade moral, à ausência de pudor e à necessidade da afetividade,
recorremos à libido sexual, aos encontros rápidos, sem responsabilidade, sem vinculação. E quanto maior o número, mais vazio ficamos no existencial. Mas para preencher esse vazio, nós recorremos ao consumismo, a ponto de hoje ser uma patologia. Pessoas enfermas que furtam, que se comprometem, que complicam os cartões de crédito, vivem amarguradas, porém, no consumismo, dão a ideia falsa de pessoas felizes. É necessário que revertamos e que procuremos a convivência fraternal, que procuremos o entendimento. Sabemos que as criaturas somos nós e que o outro reage como nós reagimos. Daí as nossas afinidades e as nossas rejeições. Mas tudo isso está no bojo da mudança, crise planetária. Quando os espíritos maus já não encontrarão na Terra o clima, a psicosfera para reencarnar-se e irão para mundos inferiores. Nesse interregno, a divindade está proporcionando a espíritos que ficaram retidos nas regiões infernais de sofrimento temporário, agora reencarnarem-se. E nós percebemos que o primitivismo, o excesso de tatuagem, de pirataria moral, como da pirataria dos séculos XIV, XVII, voltasse a esses indivíduos primários que, estou falando psicologicamente, na ausência de valores para chamar a atenção, avançam para o esdrúxulo, para a aberração, a fim de serem notados e comentados. Mas tudo isso leva a mais vazio existencial, à depressão, ao suicídio. É o século do suicídio. Estatísticas americanas mostraram que o PIB norte-americano é o maior do mundo, mas que o do ano passado foi 10 vezes maior do que o ano atrasado. Praticamente, nos Estados Unidos, se desfruta de muito prazer, à exceção de 20 milhões de miseráveis que não aparecem na imprensa. Estamos falando de estatística. Como consequência, nós elegemos uma sociedade frívola, modelo. Qualquer coisa que aparece na América, o mundo copia. Desde rodar um pequeno instrumento que traz alguns danos, até a necessidade de tornar-se um big shot para fazer parte de qualquer lista, ou lista Forbes, ou lista de futilidade, ou lista de maledicência. Não importa, falem de mim, falem sobre mim. Chamo a atenção, porque no íntimo não estou satisfeito comigo. Quem está, encontra-se bem e não necessita dessa divulgação barata do Face ou de qualquer outro instrumento que nos leva à distração. Ao lado deste fenômeno histórico, espiritual, entra agora a revelação. Espíritos devotados ao mal, inimigos de Cristo, reuniram-se para apressar o sofrimento humano. Judeus do passado, que foram vítimas das cruzadas, vítimas dos expurgos, que padeceram a Inquisição, procuraram muçulmanos, que também foram odiados nas cruzadas, nos expurgos, na Inquisição,
para unir-se, abandonar seus pontos divergentes e, por algum tempo, reunir-se no além-túmulo contra o inimigo comum, Jesus de Nazaré. E trabalharem de maneira que o cristianismo enfraqueça-se. Consequentemente, os valores ético-morais desapareçam e o caos tome conta da sociedade. Como na atualidade, sem nenhum demérito para os outros, a doutrina que nos traz o Cristo na sua formulação ideal, o homem-amor, o homem que revolucionou o mundo ensinando-nos autoiluminação, tornamo-nos, os espíritas, as vítimas preferidas desses espíritos, que passaram a perseguir-nos por causa do nosso ideal, a imiscuir-se nas nossas instituições doutrinárias, gerando situações lamentáveis, brigas ridículas, por cargos, por funções, mas não por encargos, não por trabalho. A maledicência, graça entre nós. Sejamos honestos a ponto de reconhecer. As inimizades formaram grupos nos grupos. Dificuldades de todo jaez e apêndices à doutrina têm sido inspirados para nos desviarem da codificação, que é a espinha dorsal da doutrina que nós abraçamos. Então, o que vemos? Espíritas que desertam, espíritas que estão dominados pelos conflitos, pelas dúvidas, espíritos e espíritas fragilizados. Quando lhes acontece qualquer fenômeno natural na evolução, mas por que eu? Por que eu estou sofrendo? Então, não acredita em reencarnação. É uma teoria, porque a função da reencarnação é explicar-nos porque sofremos, porque temos dificuldades, porque temos desafios, porque a nossa vida é mais amarga do que outras vidas, ou é melhor, ou temos facilidades, uma inteligência brilhante. É a reencarnação que nos esclarece. Nada obstante, muitas pessoas dizem, eu me tornei espírita, e no entanto eu estou sofrendo. Mas o espiritismo não é para eliminar a dor do nosso débito. O espiritismo é para iluminar nossa alma, para não adquirirmos novos débitos e resgatarmos os velhos através do amor. Está havendo um enfoque totalmente oposto. Pessoas me dizem, mas Divaldo, eu sou bom, eu faço uma caridade, e no entanto não estou conseguindo negócios. Eu digo, mas é a crise internacional. Ah, mas eu sou espírita. Então se conforme. Você sabe que vai passar. Você sabe que é um teste. As lições que nós lemos na doutrina são de consolo moral. Não são para nos dar a roupa da última grife, para nos colocar na classe executiva dos aviões. Daqui para Salvador, classe executiva que graças a Deus não tem. Então nós estamos com enfoque desvairado, inspirados por forças satanizantes. A sensualidade está cada vez mais devoradora. Perdemos o hábito de nos olhar como irmãos e nos olhamos como cupidos, desejosos, atormentados e pior, em algumas casas nossas, onde deveria vigiar o respeito, a consideração, a estima, alguns indivíduos psicopatas, obsidiados, utilizam-se do atendimento fraterno para seduzir pessoas vulneráveis, pessoas frágeis, para insinuar-se
diante de pessoas agônicas, que nesse momento de dificuldade pega no mar do desespero qualquer tábua que lhe pareça de salvação. É necessário que alguém dê um alarme. É necessário que tenhamos a coragem de ver as nossas deficiências nas nossas casas. Não nos interessam como se comportam os outros religiosos. Interessa-nos como nos comportamos nós. As instituições estão lutando com dificuldades para achar passistas. E então as pessoas aprendem passe, aprendem jorê e outra coisa, e abre uma clínica, paga, porque o passe é gratuito. Vamos viver de outra forma, durante os dias para a grande noite, e durante a noite para o grande dia. As reuniões mediúnicas estão perdendo o ardor. As comunicações dolorosas dos sofredores que são trazidos estão sendo vítimas dos conflitos dos médiuns. 60% de animismo. Estou nisso há 84 anos. Posso avaliar, e qualquer pessoa de bom senso. Um espírito que se suicidou não vai incorporar em nenhum de nós dizendo: eu me suicidei, eu estava sentado no banco do jardim e aí eu me suicidei. Isso não é comunicação mediúnica, nem é narração. O suicida chega, suicida, desesperado, sem saber o que aconteceu, com as feridas da alma expostas. Ali é o hospital de emergência, que o dialogador vai com ternura, rapidez, para atender de emergência. Tenho ouvido doutrinadores demorarem 20, 40 minutos dizendo nada, mas exibindo, loquaz, fazendo discurso. Meu irmão, porque já ocorreu a desencarnação. O Espírito sabe lá o que é desencarnação. Encontra-se no mundo astral, no mundo, quer dizer, sem nenhum toque. Quando a gente chega e diz assim: meu irmão, eu posso imaginar o que você está sofrendo, mas vamos pensar em Deus. Vamos mudar de província. Você está conversando comigo, nós não nos conhecemos, mas nós sabemos do amor da divindade. E olhar que esse espírito sou eu amanhã, se não me conduzir bem. Os mentores nos fazem a caridade indireta. Olhe bem o que está lhe esperando, na dor de quem chega. Então é necessário que neste momento de crise não permitamos que as crises morais asfixiem as nossas instituições. Algumas delas montam o serviço social, muito bom, a caridade, e esquecem da maior caridade, que é dignificar o indivíduo. Dar sopa, numa casa que eu fui, me disse: olha, esta já é neta daquela que veio aqui e era a avó. Eu perguntei: como é que você conseguiu manter na miséria 3 gerações? Como é que conseguiu? A nossa função é dar cidadania, é dignificar, é dar a sopa de emergência. Mas é também dar a vara de pescar da velha lenda chinesa. Dar o pão, mas ensinar a plantar o trigo. Acordar a pessoa, porque se nós podemos trabalhar o dia inteiro e à noite, a hora do cansaço e do sono, irmos visitar a dor e socorrer, vamos dizer também ao doente: levante um pouco, faça algo. Não é essa peninha do coitadinho, isto é pieguismo. O Espiritismo dignifica, é dizermos também ao doente: você está em processo de reparação, porque em vida anterior, mas eu não acredito nisso. Mas acredita na comida que eu lhe trago, não é? Então eu vou lhe explicar, mesmo que você não acredite. E termos muito cuidado
com o lado sexual e as simpatias. Nada de encontrar alma gêmea depois de casado. Se encontrar, a alma chegou tarde. Ou divorcie-se. Use o instrumento da lei, não simultaneamente. E muito menos na instituição espírita. E muito menos se é o guia que se apaixona pela cliente. E que vai usar a cliente materialmente. Porque há de tudo em nosso movimento. Devemos ter a coragem de reconhecer que, sendo barro, criaturas humanas, temos os mesmos erros do nosso próximo. A diferença do rótulo não modifica o produto. É necessário que ser espírita é lutar contra as más inclinações. Que nós venhamos a simpatizar uma com o outro, a outra com um, é natural. Mas também de sublimar, de facilitar, de transformar em amigo. Pode haver nada mais precioso do que um amigo para a hora da nossa dor. É melhor do que um amante. Porque o amante, passado o momento em que és tu ao prazer, volta a indiferença, o cansaço, o tédio, a variação. Mas o amigo é sempre. Então transformemos os ditos amores e paixões em leal fraternidade.